Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre o direito penal e iniciaremos o estudo sobre as penas no direito penal militar. Então o tema de hoje, nessa parte 1, essa aula terá mais de uma parte sobre as penas principais. Das penas principais, parte 1. Hoje então iniciaremos o nosso estudo sobre as penas, começando lá no artigo 55 do Código Penal, tá? Principais penas, ou seja, penas principais e penas acessórias. O Código Penal Militar trata-se de pena, ele cuida das penas ou principais ou acessórias, tá bem? Por exemplo, a perda da função pública é uma pena, a perda, a exclusão, a perda da função pública, ou seja, da graduação ou do posto, é um efeito secundário, é uma pena secundária. Nós temos penas principais e penas secundárias. Estudaremos hoje, iniciaremos nesse nosso estudo, sobre as penas principais, tá bom? Diz o artigo 55, as penas principais são morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, suspensão do exercício do posto, gradação, cargo ou função e reforma. Vejam, senhores, que nós temos aqui 6 espécies de penas principais, tá bom? Muito bem, nós estudaremos cada uma delas. Fazendo um apanhado geral aqui, e depois nós entraremos em cada uma delas, veja bem, ó, pena de morte. Ué, professor, mas existe pena de morte no Brasil? Bom, nós estamos em tempo de paz, segundo a Constituição Federal, só é possível pena de morte em tempo de guerra. Guerra esta declarada conforme exige a própria Constituição Federal, que provavelmente os senhores já estudaram ou vão estudar no direito constitucional. Presidente da República é que tem a competência, a atribuição para declarar guerra. Muito bem. Uma vez declarada a guerra, é possível aplicar pena de morte no Brasil, tá certo? Em tempo de paz, que nem a atualidade, não há possibilidade de pena de morte, tá bom? Tá bom. Em tempo de guerra, nos crimes previstos em lei, há sim a pena de morte. Por exemplo, eu sou advogado, eu alisto para servir uma tropa inimiga. Eu alisto no exército inimigo. Eu estou sujeito a uma pena de morte, tá bom? A pena de morte, nós estudaremos daqui a pouco com mais detalhe, ela é executada através do fuzilamento. Não é enforcamento, não é câmara de gás, não. Fuzilamento, tá bom? Mas isso nós veremos. Tem alguns detalhes também para a pena de morte. Então, a pena de morte, que é uma pena que vem envolver a vida, não a privativa de liberdade, a pena de morte somente quando o Brasil estiver em guerra. Em tempo de guerra, é possível pena de morte, nós verificaremos quais os procedimentos. Reclusão, detenção e prisão são penas relacionadas à liberdade, chamado penas privativas de liberdade. Reclusão, detenção, prisão, tá bom? E até o impedimento também, porque o sujeito no impedimento, ele fica no quartel, não pode ir para casa. Muito bem. Reclusão e detenção, senhores, qual a diferença de um de outro? Tá? Reclusão recai sobre aqueles crimes mais graves. Eu estou fazendo uma apanhada geral, depois nós vamos entrar em cada uma delas. Reclusão recai sobre aqueles crimes mais graves. Detenção já é para o crime menos grave. Reclusão ou detenção. Reclusão para os crimes mais graves, detenção para os crimes mais graves. Tá? Por exemplo, um roubo ou um furto é reclusão. Tá certo? Agora, a depender, por exemplo, uma ameaça, pode ser uma detenção. Tá bom? Professor, para mim, eu achava que detenção era mais grave do que reclusão. Não, detenção é menos grave de reclusão. Só para você ter uma ideia da diferença entre um e do outro, na reclusão não é possível, regime fechado. Tá? O CP comum diz que na detenção, o sujeito cumpre no semiaberto ou no aberto, podendo sim para o fechado só em caso de regressão.
Já a reclusão, não. A reclusão admite os 3 regimes, fechada, aberta e semiaberta. E outras situações que eu vou ver com você mais para frente. Prisão. Prisão, na verdade, é uma substituição, tá? A prisão, ela é uma substituição no caso de crime apenado com detenção, verificaremos isso. Impedimento. Impedimento é um crime de insubmissão, melhor, impedimento é uma pena que é aplicada para o insubmisso. O que é o insubmisso? Insubmisso é aquele sujeito que foi convocado para o serviço militar obrigatório, não se apresentou, ou se apresentou e saiu fora para não incorporar. Por exemplo, você se alista, o sujeito se alista, né? Depois ele vai lá, um tempo na junta militar, a junta militar, você tem que apresentá-la no quartel, você tem que apresentá-la na brigada, você tem que apresentá-la no tiro de guerra, tá certo? Ora, ele foi convocado, você foi convocado para o serviço militar obrigatório, você não foi dispensado, foi convocado, alistou e foi convocado. Fala, quer saber? Eu não vou comparecer nesse negócio, eu não quero servir. Ou então vai lá, fala assim, ok, eu vou vazar daqui, eu não vou incorporar. Praticou um crime denominado insubmissão. Para o insubmisso, não tem morte, não tem pena de morte, reclusão, detenção, prisão. É a pena de impedimento. Como é que é isso aqui? Ó? O sujeito ele fica no quartel, não pode ir para casa e ainda está obrigado de participar das instruções. Nós verificaremos isso no artigo específico. Fica na instalação militar, não pode ir para casa, tem um período certo, e ainda é obrigado a participar das instruções. Suspensão do exercício do posto ou graduação, cargo ou função. Né? É para os crimes, nesse tipo de pena, o indivíduo não leva uma reclusão, uma detenção, uma prisão. Ele fica suspenso das atividades, sem prejuízo de comparecer na instituição militar, tá certo? Assim como determinar o juiz. Ele fica suspenso, não perde o cargo, mas fica um tempo afastado, fica um período afastado. Evidentemente que esse período não conta nem para tempo de serviço, evidentemente que também não vai receber, tá bom? E a pena de reforma, esta pena aqui, o sujeito não perde o cargo, porque perder o cargo, ou seja, ser excluído, é uma função, é uma pena acessória. Neste tipo de pena, reforma, o sujeito é aposentado. É como o que acontece com os juízes, com os promotores. É como se fosse uma aposentadoria compulsória. Ele não vai receber integral, ele vai receber 25 avos por cada ano de serviço e não pode passar o total do soldo dele, tá bom? Tá? Muito bem. Essas são as penas principais. Pena de morte, reclusão, detenção, prisão simples, impedimento, suspensão do exercício do posto ou graduação, cargo, função. Esse aqui já perdeu até o sentido, porque ou o sujeito vai perder o posto o que é? Oficial. Ou graduação, praça. Muito bem. E a reforma, que é sair da atividade para a inatividade, o que o pessoal chama de aposentadoria. Existe uma diferença aí, tá? Pessoal, está aqui entre as penas principais a pena de multa? Não. O CPP, o CPM, o Código Penal Militar, não previu a pena de multa, como no Código Penal Comum. Não tem esse tipo de pena, tá certo? Olha como caiu no concurso aí pelo CESP e no STM. Nos termos das disposições gerais do Código Penal, é cabível para os crimes militares a combinação das penas privativas de liberdade, sim, reclusão, detenção, prisão, impedimento, privativa de liberdade. Restritivas de direitos, sim, restritiva de direito, por quê? A suspensão do posto ou graduação é uma restritiva de direito. A reforma é uma restritiva de direito. E de multa. Opa, não existe pena de multa no Código Penal Militar, conforme também prevê o Código Penal Comum. Falso. Multa tem no Código Penal Comum, mas não tem no Código Penal Militar. Multa, prestação pecuniária, isto não tem. Isto não está relacionado entre as penas. As penas são essas 6 aqui, ó. Pena de morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, suspensão do exercício do posto, graduação,
cargo ou função e reforma. Esses são as penas. Estudaremos cada uma delas. Naquela questão ali, você já viu que está errada, porque incluiu a pena de multa. Multa não está entre as penas previstas no Código Penal. Muito bem. Estudaremos então pena de morte, uma por uma. Pena de morte. Diz o 56 do CPM, a pena de morte é executada por fuzilamento. Pronto, pessoal, guarde isso aí. Ó. Pena de morte no Brasil, quando for possível, ou seja, em tempo de guerra, atualmente não é, estamos em tempo de paz. Quando for possível, a pena de morte ela é executada por fuzilamento. Muito bem. A sentença definitiva de condenação à morte é comunicada logo que passe em julgado ao presidente da República. E não pode ser executada senão depois de 7 dias após a comunicação. O que é isso, senhores? O sujeito foi condenado à pena de morte, porque ele passou informações para o inimigo, ele praticou um dos crimes que o Código Penal Militar impõe a pena de morte. Muito bem. Ele vai ser julgado lá na Justiça Militar de primeira instância, tá certo? Depois tem o direito de recorrer. No caso, vamos pegar a área federal, para o STM, Superior Tribunal Militar. E ainda, se ele verificar que ofender a Constituição Federal, ainda tem o direito de recorrer para o Supremo Tribunal Federal, se tiver ofensa à Constituição Federal, tá bom? Tá bom. Transitou em julgado significa que não cabe mais recurso. E vai executar a pena. Não. Depois que transita em julgado, ainda tem que respeitar o período de 7 dias. Por quê? Comunica o presidente da República, espera 7 dias. Claro que esse período, para que espera, professor? Espera para ver se o presidente da República não vai, por exemplo, anistiar o sujeito, no sentido de, não a anistia, porque a anistia cabe ao Congresso Nacional, mas não vai, por exemplo, dar o indulto, né? Ora, o presidente pode, inclusive, comutar a pena. Falou, não, pena de morte não, vamos trocar uma pena de morte por uma pena de reclusão, de 30 anos, de 20 anos, por exemplo. Então, não pode executar a pena de morte enquanto não terminar passar 7 dias depois do trânsito julgado, depois de informado o presidente. Ó, a sentença definitiva de condenação à é comunicada logo que passe julgado ao presidente da República e não pode ser executada senão depois de 7 dias após a comunicação. Transitou em julgado, comunica o presidente da República e espera 7 dias. Se o presidente da República, porventura, se o presidente da República não comutar a pena, não trocar a pena, não conceder o indulto, não conceder a graça, por exemplo, daí vai executar a pena, tá bom? Agora, existe exceção, em que o sujeito pode ser executado desde logo quando transitar em julgado, dispensando os 7 dias. Olha aqui, ó. Se a pena é imposta em zona de operações de guerra, pode ser imediatamente executada quando o exigir o interesse da ordem e da disciplina militares. Ou seja, senhores, imagina que eu pratiquei um crime passível de pena de morte e eu fui julgado numa zona militar de guerra. Tá? Brasil foi deslocado para determinado país e está ali em guerra em determinado local. Eu pratiquei um crime militar, sujeito à prisão, à pena de morte. Muito bem. Vou ter o direito de recorrer, depois que transitar em julgado, não precisa respeitar os 7 dias. Se a execução, se a condenação ocorrer na zona de operações de guerra, que é o local ali onde o Brasil esteja brigando com o inimigo, tá bom? Tá? Então, cuidado, 7 dias após a comunicação, exceto se a pena de morte for aplicada em zona de operações de guerra, tá bom? For imposta, melhor dizendo. 355. Um crime aqui para você ver. Professor, cita um exemplo de um crime que dá pena de morte. Olha aqui, ó. Lá do CPM, Código Penal Militar. Tomar o nacional, porque o Código Penal comum não tem nenhum crime que impõe pena de morte. Os crimes que impõem pena de morte estão previstos no Código Penal Militar, tá bom? 355.
Tomar o nacional, armas contra o Brasil ou Estado aliado. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando, que está estudando para o concurso da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 2018, claro, para o cargo de soldado combatente. Nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um curso super atualizado, super competitivo, ponto a ponto do edital, por apenas 10 parcelas de R$ 35,00. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 35,00, você vai ter esse super curso aqui na Lá Concurso. Esse vídeo que você assistiu é apenas um trecho, um pedacinho da aula, né, uma das aulas que nós temos para a galera. É uma aula demonstrativa para você conhecer a qualidade e a potência que são os nossos professores. Bacana, pessoal? Então espero vocês aqui na Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.